Então, estamos lá. Vamos começar então. Então é o seguinte, como eu falei para vocês, o objetivo hoje é justamente falar de ondas eletromagnéticas e comunicação sem fio. Então, o que é uma onda eletromagnética, como elas são criadas, e dar uma ideia muito inicial de como a gente pode manipular elas de tal forma a transmitir informação. Então, se a gente estivesse comparando isso com uma aula, talvez uma aula convencional de redes, né, a gente está começando pela parte de baixo do modelo OSI. Né? Ao invés de a gente estar falando de protocolos de camada de aplicação, a gente está falando de protocolos, ou a gente está falando de comunicação em camada física de fato, quer dizer, como são gerados os sinais, como são enviados e tudo mais. Então, para a gente começar a falar disso, a gente precisa falar primeiro de campo eletromagnético. E quando a gente fala de campo eletromagnético, a primeira coisa que vem à cabeça é o que é campo. Né? É campo de futebol, é campo do quê? E aí a gente precisa estudar, precisa tentar entender o que são os campos, as definições de campo na física, né? Para poder, digamos assim, a partir dos campos, como o que são as ondas eletromagnéticas e para depois entender como elas são geradas. Então, se você pegar, a gente estava brincando agora há pouco, né? Se você pegar lá o Wikipedia, vai estar lá escrito assim: campos eletromagnéticos são campos clássicos, né? Ou seja, que não são da mecânica quântica, né? Criados por cargas em movimento. E aí a primeira pergunta, como eu já disse, que vem é e o que são campos? Né? Do que se tratam campos? Né? A definição formal é que o campo, né, campo é uma medida física, né, que assume um valor diferente para cada ponto no espaço-tempo. Né? E aí você pode falar assim, tá, não entendi nada, né? Igual a gente estava brincando mais cedo, não entendi. Essa é a definição formal, essa é a definição que está nos livros e eu não entendi. O que eu faço? Né? Então, vamos a umas analogias. Né? Então, isso daqui é uma coisa que todos vocês já devem ter visto em algum momento da vida. Previsão do tempo, certo? Previsão do tempo, você está lá assistindo o jornal, aparece esse mapa na TV e o comentarista, a pessoa que está apresentando o jornal, vai falar: olha, em Londrina vai fazer 26 graus de máxima amanhã, né, ou hoje, né, no caso, como está marcando ali. Maringá 27 graus, Campo Mourão 26 e assim por diante. Né? E o que isso tem a ver com campo, professor? Ué, eu não falei que campo é uma medida física que assume valores diferentes em cada combinação de espaço-tempo? Né? O que seria o campo aqui nesse caso? Então, eu poderia falar que é um campo o fato de que na posição Londrina vai fazer 26 graus de máxima. Na posição Maringá, 27 graus. Né? E é óbvio que por posição eu estou falando de cidade. Né? A gente podia ir um pouco mais longe, além de fazer sol, além de fazer 26 graus de máxima em Londrina, vai fazer sol. Né? É mais uma informação, então são duas medidas: 26 graus de temperatura máxima e sol. Né? Eu poderia tentar ir um pouco mais longe. Ao invés de Londrina, eu vou colocar a longitude e a latitude da cidade no globo. E aí eu tenho que naquela longitude e latitude, que é Londrina, que é uma posição dentro da cidade de Londrina, a temperatura máxima no dia tal é 26 graus e vai fazer sol. Então, deu para ter uma ideia mais ou menos do que é um campo? Né? E aí é óbvio, quando eu combino todos esses dados, aí tem Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, União da Vitória, Litoral, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá, Campo Mourão e Paranavaí. Quando eu junto tudo isso e as informações de temperatura e a informação do tempo que eu digo é hoje, amanhã, é a semana que vem, é quando, eu tenho algo que se assemelha a um campo. Né? Óbvio que não é um campo eletromagnético. Seria um campo, a gente poderia chamar talvez de campo das temperaturas máximas do Paraná no dia tal. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Né? Deu para
perceber algumas coisas do que se trata um campo? A gente poderia, por exemplo, né, se a gente fosse transportar essa informação para o computador, você poderia ter uma lista que tem que vai ter campos nessa lista, né, como nome da cidade, latitude, longitude, temperatura máxima, etc. e tal. Ou a gente poderia ter uma matriz onde cada linha, né, representa uma longitude e cada coluna representa uma latitude, né? Ou o contrário, ou a gente poderia ter cada linha representando uma cidade e as colunas representando as propriedades dessa cidade, então qual é a temperatura máxima, enfim. Acho que fica mais ou menos claro qual que é a ideia de um campo, né? É óbvio que essa não é a única analogia, né? Essa não é a única analogia que a gente poderia fazer nesse sentido. A gente poderia ir um pouco mais longe. Como as cidades elas estão espalhadas, elas não têm, elas fazem parte de um universo, digamos, discreto, né? Elas não fazem parte de um universo contínuo. A gente poderia pensar então em outro tipo de mapa que tem mais ou menos a mesma ideia, como mapa topográfico, né? Então, o mapa do relevo do estado do Paraná, né? Cada posição x e y desse mapa, cada latitude, combinação de latitude e longitude, ela tem uma altura em relação ao nível do mar, né? Uma altitude em relação ao nível do mar, né? E aí, a combinação de todos os pontos que estão nesse gráfico, nessa imagem, né, e os valores de altitude em cada ponto podem ser enxergados, de uma certa maneira, como um campo, tá? Ficou claro isso? Deu para compreender mais ou menos a ideia por trás do campo, né? E o que isso tem a ver com o campo do que a gente está falando, com o campo eletromagnético, né? Existiu um período na história, né? E aí eu queria deixar claro aqui, não estou querendo nem fazer o papel de professor de física nem nada, né? Enfim, eu estou tentando só trazer mais próximo possível das ideias, da compreensão, né, digamos, do que está acontecendo hoje na realidade quando a gente for falar de sistemas de comunicação sem fio. Então, existiu um período se eu cometer algum engano, por favor, os colegas me perdoem por antecipação, que depois eu corrijo, enfim, o vídeo na medida do possível. Houve um período em que acreditava-se que o campo eletromagnético ele fosse, na verdade, dois campos separados, o campo elétrico e o campo magnético, né? O campo elétrico, ele é um campo que é produzido por qualquer carga, esteja ela em movimento ou estacionária. Toda carga elétrica gera campo elétrico. O que é a ideia do campo elétrico? A gente não falou que campo é uma medida, independente de qual seja a medida. Pode ser temperatura, pode ser sol ou nublado, pode ser a altitude do terreno, tudo isso são medidas. Então é uma medida que é atribuída a uma determinada posição do espaço-tempo. O que isso significa? Que se você tem uma carga elétrica, ela produz uma força elétrica em diferentes posições do espaço-tempo. A combinação de todas as ações que essa força elétrica exerce no espaço-tempo é o que a gente vai chamar de campo elétrico, tá certo? E o campo magnético, ele é criado, né? Ele surge a partir do momento que eu tenho carga em movimento, né? Quando eu tenho cargas acelerando e desacelerando, certo? Bom, tudo bem. Num determinado período da história, acreditava-se que esses dois campos eles fossem separados, né? Eles não tivessem nenhuma interação entre eles. Porém, isso não é verdade, né? Na verdade, o que acontece é que eles interagem um com o outro, né? Então existem alterações no campo elétrico afetam o campo magnético, e o campo magnético e alterações no campo magnético afetam o campo elétrico. E essas alterações que afetam um ao outro, a gente vai ver no futuro que é o que perpetua, né, digamos, o deslocamento das ondas eletromagnéticas, mas a gente ainda vai chegar lá. Bom, esses campos, eles são
perpendiculares, né? O que é ser perpendicular? É formar um ângulo de 90 graus. Né? Então, numa situação em que o meu campo elétrico está na horizontal, o meu campo magnético está na vertical. Eles são sempre perpendiculares. Né? Mudanças, então já falei, mudanças no campo elétrico, né? Essas mudanças no campo elétrico, elas atuam como correntes, né? Como corrente elétrica. E, portanto, elas geram mudanças no campo magnético. E mudanças no campo magnético induzem mudanças no campo elétrico, né? E assim por diante. Então, se você for analisar, são campos que interagem de maneira perpétua, né? Um afetando o outro. De como de qual forma de qual forma um afeta o outro depende, enfim, das situações. A gente vai ver algumas. Tá? E o que é uma onda eletromagnética? Bom, eu sei o que é campo, né? Então, campo são valores mensurados de força elétrica em cada componente de espaço-tempo que eu tenho, né? Relacionados a uma carga, por exemplo. E o que é a onda eletromagnética? Né? Então, para a gente imaginar uma onda eletromagnética, a gente vai usar uma analogia muito simples, que é a ideia de uma onda mesmo. Só que, para simplificar, a gente não vai usar a ideia de onda no mar. Né? Imagina que o campo eletromagnético ele é a superfície de água dentro de uma piscina. E suponha que você está num lugar que não tem vento, enfim, não tem interação, a superfície de água está completamente plana e sem nenhuma perturbação. E aí alguém vai lá e pula na piscina. O que acontece? Acontece o que a gente chama de onda. Né? Aquela perturbação da pessoa pulando na piscina, quer dizer, o corpo entrando e ocupando o volume que antes era ocupado por água, vai gerar uma perturbação que cria uma onda que se dissipa até a beira da piscina, né? E quando ela chega na beira da piscina, ela é refletida de volta para o outro lado. Né? Ou então, dependendo da energia que tem nessa onda, ela pode chegar na beira da piscina e se dissipar, ou no meio do caminho até a piscina e se dissipar, se for uma piscina muito grande, por exemplo. Tá? Então você sabe agora o que é uma onda. Uma onda, né, se a superfície da piscina é o campo eletromagnético e a onda é gerada a hora que alguém pulou dentro da piscina, então para criar uma onda eletromagnética você precisa perturbar o campo. Né? Mas espera lá então, se eu preciso perturbar, quem que é a pessoa? Quem vai ser a pessoa, né, ou seja, quem é o agente que perturba o campo eletromagnético nessa analogia? Né? E nessa analogia, a perturbação do campo é feita pela aceleração ou desaceleração de cargas. Né? Tem um vídeo aí no YouTube que tem uma animação a respeito desse assunto. Eu recomendo fortemente vocês assistirem. O vídeo está em inglês, enfim, mas eu acho que vale a pena assistir. Aquela história, uma imagem diz mais que 1000 palavras e eu não sei quantas palavras diriam uma animação, mas a animação é muito mais fácil de entender do que eu simplesmente falando aqui. Né? Mas de qualquer forma eu vou tentar ilustrar, né? Eu tirei algumas screenshots do vídeo para tentar explicar para vocês mais ou menos a ideia por trás disso. Então, imagina que você tem uma carga em movimento constante, né? Em uma velocidade constante, em linha reta. Aquela carga está sendo representada ali pela bolinha vermelha com um mais, né? E aquelas linhas em azul que saem da carga em direção para fora dessa carga são as forças elétricas. Aquilo ali faz parte. Forças elétricas, não, desculpa, são as linhas de campo elétrico. Tá? Quando você acelera essa carga, né, essas linhas, bem como a própria partícula, né, a própria carga, elas estão viajando. A carga está viajando numa velocidade. Aquelas linhas, elas estão viajando na velocidade da luz. Tá? O que acontece quando você mexe, né, acelera essa carga? Se você olhar, né, na animação, ele divide em 2 círculos e ele fala o seguinte: ó,
O círculo menor, o círculo que está por dentro, que está escrito que é o novo campo, né, é o campo com a aceleração. É o campo que está numa velocidade maior do que a velocidade inicial dessa carga. Enquanto que o campo antigo, ele está na velocidade antiga. Né? Então eu acelerei a carga. Se eu acelerei a carga, aquelas linhas elas vão começar a aparecer, elas vão começar digamos, a serem atualizadas, né, para a nova velocidade da carga na velocidade da luz. Então existe uma perturbação dessas linhas. Por quê? Porque se eu tenho que combinar o campo novo com o campo antigo, eu inevitavelmente vou ter perturbações. Essas linhas elas não vão formar linhas retas perfeitas, né? Elas vão ter perturbações que podem ser visualizadas entre aqueles dois círculos ali. Então acelerar a carga gera perturbações nesse campo. O campo que está sendo representado aí no caso é o campo elétrico. Né? E a gente viu, eu falei antes, que perturbações no campo elétrico atuam como corrente e, portanto, causam perturbações, causam, né, um impacto, uma variação no campo magnético, certo? Então, essa pequena aceleração da carga vai causar um impacto no campo elétrico, e esse impacto no campo elétrico gera uma alteração no campo magnético. Tá? Então por isso que é uma modificação no campo eletromagnético, porque as duas coisas vão ser alteradas, tanto o campo magnético quanto o campo elétrico. Bom, se eu tenho uma alteração do campo elétrico, né, devido à aceleração de uma partícula, eu poderia pensar o seguinte: e se essa partícula, ao invés de ser acelerada em linha reta e eu tenho uma velocidade x e depois eu tenho uma velocidade final maior que a velocidade x inicial, e se eu usasse essa partícula como um pêndulo? Né? Todo mundo aqui sabe o que é um pêndulo. Né? Se alguém não sabe, por favor, né, diga pra gente poder colocar uma foto de um pêndulo aqui, ou vai no Google agora correndo e digita lá pêndulo para você ver a imagem de um pêndulo, para quem não conhece. Bom, imagina que a minha partícula, a minha carga, né, ela vai ir e voltar, né, imitando o movimento de um pêndulo, só que ao invés de ir e voltar simplesmente imitando o movimento de um pêndulo, que é um arco, ela vai ir e voltar em linha reta. Né? Só que, óbvio, ela vai ter um movimento de aceleração e desaceleração. Se eu medir num determinado ponto do espaço-tempo a intensidade do meu campo elétrico, né, e eu ficar indo e voltando, ela vai fazer algo do tipo assim. Ó. Então essa é a intensidade do campo elétrico, variando conforme eu mexo a minha partícula, desculpa, a minha carga. Então eu estou movendo uma carga, indo e voltando, né, e portanto o meu campo elétrico ele está, né, tendo digamos, ele está a magnitude do meu campo elétrico num determinado ponto ela está sendo alterada. Ora ela é positiva, ora ela é negativa, né? Então ora ela está em direção contra ora ela está numa direção, né? O meu campo elétrico está indo numa direção, ora ele está indo no outro. Por quê? Porque eu estou oscilando a carga. Bom, eu falei para vocês, toda vez que eu tenho uma alteração nesse campo, eu vou ter que ter uma alteração no outro. E o outro, que é o campo magnético, ele é perpendicular a esse. Se a gente fosse mostrar isso graficamente, seria algo do tipo assim. Então, o campo em vermelho é o campo elétrico, desculpa, o campo em vermelho é o campo magnético e o campo em azul é o campo elétrico. Então, toda vez que eu tenho uma alteração no campo elétrico, eu tenho uma alteração no campo magnético. Né? E aí você pode ver essas alterações no tempo. Tá? O que acontece? O que acontece é o seguinte: essa perturbação ela não acontece só pontualmente, ela vai se estender, ela vai se espalhar por todo o campo eletromagnético. Então, por todo o espaço físico, né?
Não é só no tempo, ela vai se espalhar pelo espaço físico. Então o que isso significa? O que você está olhando aí na tela agora seria a representação das modificações no campo elétrico e no campo magnético, né? No espaço também, tá? Então percorrendo o espaço. E se a gente combinasse esses dois campos, né, de tal forma a traçar a magnitude deles, eu teria aí de fato a amplitude da minha onda eletromagnética, porque isso daí que vocês estão olhando é uma representação, né, até certo ponto, de uma onda eletromagnética percorrendo o espaço, né? Aí você vai falar assim, professor, mas a gente não vê isso. Desse jeito não, de fato. Né? De fato a gente não vê isso, mas o simples fato de você estar enxergando a tela é porque você está observando ondas eletromagnéticas, né? Como, por exemplo, a luz visível é uma onda eletromagnética. Então, basicamente, é óbvio que você não vê do formato que está ali na representação matemática, mas você enxerga sim as ondas eletromagnéticas, algumas delas, né? Algumas frequências específicas dela, na verdade. Então, é evidente que tá aí o que né? Então, você sabe como é, digamos, criada uma onda dessa. Eu preciso perturbar o campo elétrico, ou seja, eu preciso acelerar cargas ou desacelerar cargas, né, para que essa onda seja criada e ela se espalha exatamente como a ideia da onda na piscina, né? A gente poderia ter usado uma outra analogia que seria tacar, né? Eu tenho um lago super calmo, eu jogo uma pedrinha nele e aí você vê aquelas ondas se espalhando de forma omnidirecional, né? Em todas as direções. A ideia é a mesma coisa. Se eu crio uma perturbação, essa perturbação pode se espalhar em todas as direções e conforme essa perturbação percorre o espaço, ela vai dissipando energia. Então, eu crio uma onda eletromagnética num ponto que tem uma determinada quantidade de energia, essa energia vai se espalhar conforme a minha onda eletromagnética se espalha. Como ocorre essa perda de energia e quais são os fenômenos relacionados a isso, a gente vai ver na próxima aula. Mas existe sim uma dissipação de energia, da mesma forma como quando você tem a pedra caindo, né, a primeira onda que se forma, ela tem uma quantidade de energia muito grande. Conforme ela vai se espalhando, quer dizer, conforme aquela circunferência vai aumentando de raio, ou seja, vai se distanciando do ponto onde a pedra caiu, a quantidade de energia ainda é a mesma, é aquela que foi jogada pela pedra, porém ela tem que se distribuir num espaço muito maior, o que dá a ideia de que ela vai se dissipando até o ponto em que ela desaparece porque ela não tem mais energia suficiente, né? O lago absorve essa energia. Fora outras energias que são, enfim, dispersadas nesse cenário, como por exemplo o fato da pedra cair na água, ela vai fazer barulho, e barulho são ondas mecânicas, né? Barulho nada mais é do que uma onda mecânica, né? Ou seja, o ar se movendo e batendo nos ossos do seu ouvido e causando vibração, e essa vibração é interpretada pelo seu cérebro. Então você tem uma dissipação de energia também na forma de barulho, né? Existe também, óbvio, a dissipação de energia na forma de calor, porque querendo ou não, óbvio, você jogar uma pedra só no lago vai esquentar o lago, mas não o suficiente para você perceber. O lago não vai começar a ferver porque você derrubou uma pedra nele, né? Deu para ter uma ideia mais ou menos do que a gente está, de como a gente está, digamos, olhando para esse cenário mais físico? É óbvio que assim, a gente não vai fazer esse curso, a gente não está fazendo essa aula para todo mundo sair daqui um especialista em design de antena ou coisa do tipo. Eu só quero que vocês entendam a ciência por trás daquilo que a gente usa todo dia, né? Só que é óbvio, para eu criar ondas eletromagnéticas num cenário de comunicação sem fio, eu preciso de uma coisa clássica que é a antena, né? Aí você pode falar assim, professor, mas o meu celular não tem antena. Não tem antena que você está vendo, ele tem antena, né? Ele não é igual
aqueles Motorolas da década de 80 e 90 que eram um tijolo e tinha antena para você puxar do celular. Mas todo dispositivo de comunicação sem fio vai ter uma antena para receber ou enviar informação, né? E uma das antenas mais clássicas, uma das antenas mais talvez mais simples de compreender, são as antenas de polo, né? Que basicamente funcionam como se houvessem duas cargas com sinais opostos oscilando como pêndulos em direções opostas, né? Então, enquanto eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa e elas caminham em direções opostas, né, no movimento de pêndulo também, eu vou ter aceleração e desaceleração, evidentemente, né? E a troca, né, esse movimento das duas cargas indo nas duas direções vai gerar ondas eletromagnéticas que vão se dissipar a partir da antena, né, que vão ser, digamos, a ideia básica de uma antena de polo é eu ter uma fonte de tensão que oscila, né, e dois polos, né, eu teria como dois conduítes saindo dessa fonte de tensão, e ela faz os elétrons saírem de um polo para ir para o outro e depois voltar. Então, a carga positiva, que é quando os elétrons saem dali e se acumulam na outra extremidade, que é a carga negativa, né, elas vão ficar se trocando de lugar. Então, eu tenho carga positiva na esquerda, carga negativa na direita, e eles ficam trocando de lugar. Essa oscilação vai produzir, né, se você olhar do ponto de vista de amplitude, né, com intensidade da onda eletromagnética, vai produzir uma onda senoidal perfeita, né? E daí essas cargas que estão se movendo e estão enviando o sinal, elas agem como transmissor, né? Então, o fato das cargas estarem se movendo produz uma onda eletromagnética, e produzir onda eletromagnética significa atuar como transmissor, né? O contrário de uma antena receptora, que ela não produz essa movimentação das cargas eletromagnéticas. A antena receptora, ela faz o contrário. A onda eletromagnética passando pela antena vai fazer com que os elétrons da antena se movimentem e gerem corrente, né? Vai produzir uma corrente que vai gerar alternância de tensão, e essa alternância tem que ser interpretada para, digamos, capturar a informação que foi transmitida, né? Então ela funciona mais ou menos nesse princípio. Eu vou passar para vocês depois do material, eu acabei esquecendo de incluir aqui o link para uma outra animação que explica, né, por meio de uma outra animação, um outro vídeo que explica por meio de animação como funciona uma antena de polo, né? É óbvio que existem outros conceitos envolvidos que a gente não vai tratar, como o que é necessário para a antena funcionar, etc e tal. Não é essa a ideia nesse momento. A gente vai falar de assuntos de como funcionam as coisas do ponto de vista de design, enfim, de como é projetado, etc, tal, mais para frente no curso. Por enquanto, eu quero que vocês entendam como são criadas essas ondas e como elas são recebidas. Então, para criar onda eu preciso movimentar cargas. Movimentação de cargas vai gerar ondas eletromagnéticas, que nada mais são do que perturbações no campo eletromagnético que se propagam no espaço, né? A gente chama as ondas eletromagnéticas de ondas transversais, né? Por quê? Porque se você olhar nessa animação, né, você tem o seguinte: o campo magnético está aqui apontando para cima, o campo elétrico está na horizontal apontando nessa direção e para outra direção, né? E o movimento da onda, né, é como se ela estivesse saindo da tela, né? Ela está indo numa direção que a gente chama de transversal. Então, a gente chama isso de onda transversal, né? Então, o que isso significa, uma onda transversal? O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético e os dois são perpendiculares ao movimento. O movimento faz 90 graus com os outros dois versores ali que eu desenhei, né? Então,
Isso é o que a gente chama de onda transversal. Quer dizer, ela vai percorrer o espaço, chegar numa outra antena, essa outra antena, o fato dessa perturbação estar passando pela antena vai fazer com que os elétrons comecem a se movimentar no circuito eletrônico ali, na antena no caso. Essa movimentação dos elétrons gera corrente e isso depois vai ser interpretado pelo circuito eletrônico para transformar aquele sinal que foi recebido em informação que você tem no celular, você tem no rádio, você tem no celular de diversas formas, né? Você tem no Wi-Fi, 4G, 3G, Bluetooth, enfim, por aí vai. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo, né? E aí, para você entender agora de onde surgiu isso, né? Quem que descobriu esse negócio? Porque se você parar para pensar assim, né, de maneira rápida, tá, você não vê as ondas eletromagnéticas que estão... O carregador sem fio funciona sob o mesmo princípio? Sim. Indução magnética chama isso. Então você produz um campo, né, no carregador que induz os elétrons a percorrer o caminho contrário que eles fazem. Então, ao invés deles se gastarem, né, saírem da bateria e caminharem em direção ao circuito eletrônico, você tem um outro circuito que ele funciona o contrário. Quando ele é ativado por um campo eletromagnético, ele vai enviar, né, energia para dentro da bateria. Tá? Não é que o circuito inteiro do celular vai produzir energia e devolver para a bateria, não é isso. Ele tem um outro circuito eletrônico que fica encarregado de ser induzido e devolver energia para a bateria. Tá? É o mesmo princípio de funcionamento do RFID. Né? Vocês que pegaram bastante estrada aí para ir para o TFPR e passaram por pedágio, se você tem aquelas tags de pedágio que a gente usa para passar pela pista automática sem ter que pagar para a pessoa, né, para o atendente, aquilo lá é um RFID. O que é aquilo lá? O que acontece naquilo lá? Você tem aquilo colado no para-brisa do carro. Quando você passa na pista onde tem o leitor de RFID, ele está lá o tempo inteiro produzindo um campo produzindo alterações, né, no campo eletromagnético, essas perturbações. Ele está produzindo essas perturbações, está produzindo um campo magnético que vai induzir corrente naquele circuito que está no painel do seu carro. O circuito vai receber vai ter essa corrente induzida, ou seja, vai receber essa energia e vai operar, né? Ele vai fazer o que ele tem que fazer, que é basicamente transmitir, não retransmitir, né? Ele vai transmitir a identificação dele, né? Os números que identificam aquela tag de volta para o sensor. E isso é feito, enfim, para fazer uma analogia, né? Ou talvez não é nem uma analogia, é um fato, né? É como se você estivesse transmitindo energia sem fio. Você está transmitindo energia elétrica sem fio. A perturbação do campo magnético vai gerar corrente naquele circuito e transmitir a informação para o receptor. Né? É assim que funciona um RFID. Né? E o cara que descobriu isso, sem querer talvez, não sei, fez isso há muito tempo atrás. Né? No início do século XIX. O experimento do Henry Hertz, né? O Hertz, que é o cara que dá o nome da unidade de frequência, né? Ele fez um experimento no qual ele produziu uma onda eletromagnética e ele transferiu essa energia por meio de onda eletromagnética. Eu já vou mostrar para vocês qual que é a ideia do experimento dele, né? A ideia é mais ou menos o seguinte. Aqui está o desenho do circuito eletrônico, do que ele fez. Depois tem uma foto mais ou menos, né, do que se imagina que ele tenha desenvolvido, mas a ideia é mais ou menos o seguinte. Você tem uma bateria, né, você tem um switch, quer dizer, um interruptor para ligar e desligar. Você tem aqui um HTC, né, um High Tension Coil, né, que nada mais é do que uma bobina, né, então é um indutor. Pergunta do Alex: professor, a energia é gerada na tag pela perturbação ou de fato ela já recebe a energia? Não, a perturbação vai fazer com que crie-se no circuito eletrônico, vai ser induzida corrente. Tá? É o mesmo princípio de funcionamento tanto do RFID quanto do carregador sem fio,
quanto do fogão, do fogão, aqueles fogões de indução. Tá? A perturbação, né, a alteração do campo magnético vai fazer com que você está gastando energia num ponto para perturbar o campo eletromagnético, e do outro lado a perturbação do campo eletromagnético vai induzir corrente. Então é como se houvesse a transferência de energia sem fio, né? Porque não tem fio, é pelo próprio campo eletromagnético que está sendo transferida a energia. Tá? A gente tem uma área específica disso em telecom que chama Energy Harvesting, que é a colheita de energia. Né? Então é possível fazer a coleta, entre aspas, de energia por meio sem fio para utilizar a energia num outro momento. Tá? Manda. Uhum. Certo. Certo. Uhum. Ela tava captando alterações no campo eletromagnético de outro lugar. Algum outro lugar ali próximo estava gerando alteração no campo magnético que ela estava captando. Uhum. É, exatamente o que estava causando, né? Não, então, mas isso tem exatamente a ver, é a mesma coisa. Por exemplo, você tem situações, né, em que se você vou dar um exemplo aqui. Quem já passou por Londrina, por exemplo, e passou ali na frente do Contour, onde tem algumas emissoras de TV, né, você percebe que muitas vezes você está ouvindo rádio e de repente o rádio começa a chiar, enfim, tem uma interferência muito grande. Né? Isso é por quê? Porque o rádio não opera na mesma frequência da TV. Mas ali você está produzindo, né, ondas eletromagnéticas que tem que cobrir 20 quilômetros ou enfim 10 quilômetros de extensão em todas as direções para fazer o broadcast do canal de TV. E para cobrir toda essa área, você precisa de uma potência muito grande. Então a perturbação do campo eletromagnético é tão grande que ela afeta até frequências que não tem a ver com a TV. Né? E aí o rádio, entre aspas, sofre interferência, às vezes para de funcionar. Né? Júlio, eu não entendi sua pergunta. Exatamente, como assim? Isso, do fogão de indução, exatamente. Que o fogão de indução, né, você tem que ter um material ferromagnético, que daí basicamente o que você vai fazer é transferir calor por meio de onda, por meio de indução magnética, né? Então ele vai esquentar o metal pelo fato de o campo eletromagnético está transferindo energia para esquentar o metal. Então, sim, é o mesmo princípio de funcionamento. Né? A mesma ideia de. Óbvio que são aplicações completamente distintas, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Essa bobina, né, que o Hertz usou é uma bobina com uma indutância muito grande. Né? E ali do lado você tem um capacitor, né, em paralelo você tem um capacitor. E aqueles pontos ali, esses dois pontos aqui, eram duas esferas que estavam próximas, bem próximas. Eram duas esferas pequenas de metal. Né? E o que acontece? Basicamente, qual que é a operacionalização disso daqui? Né? Quando ele fechava o circuito, você tinha um aumento. Aqui tem uma diferença de potencial, tem uma tensão na bateria. Né? Você vai comprar a bateria, você compra uma bateria de 12 volts, uma bateria de, enfim, X volts, que é a tensão da bateria. Né? Essa diferença de potencial vai fazer com que crie-se corrente aqui nesse primeiro circuito. Essa corrente ela vai ser criada de forma gradual, ela não é instantânea, ela é criada de forma gradual. Né?
essa bobina vai criar, né, campo eletromagnético, né, ela vai criando campo eletromagnético cada vez com uma intensidade maior. E basicamente o que acontece? Você vai ter a criação de um campo tão forte, tão forte, tão forte, que esse gap que existe aqui, né, vai ter uma diferença de potencial tão grande entre esses dois pontos do circuito que vai atingir o que a gente chama de tensão de ruptura do ar, né? O ar ioniza e ele vira condutor de energia. Então, quando essa tensão de ruptura, se não me engano, é 3,2 vezes 10 a sexta volt por metro, né? Que é a unidade de campo elétrico. Quando você chegar numa diferença de potencial que gere essa tensão de ruptura, né, o que acontece ali? O ar ioniza e você vai ver uma faísca. Por quê? Porque a energia vai pular de um lado em direção ao outro pelo ar, sem passar por fio nenhum. Isso é uma onda eletromagnética? Não, isso não é onda. A faísca não é onda eletromagnética. Só que o que aconteceu? Na frente desse experimento, o Hertz colocou um arco de metal com outras duas bolinhas aqui também, de frente, um de frente para o outro, né? E o que aconteceu? Quando você tinha uma faísca saindo de um ponto para o outro ali, o processo, né, ele se repetia do lado de cá. A faísca era criada do lado de cá. O que isso significa? Porque aqui, esse cara aqui, ele não tem fonte de energia, ele não tem bateria, esse circuito. Como que esse circuito gerou faísca, sendo que esse é o único circuito alimentado por bateria? Então, o que acontece é que né, a partir daí ele cria, enfim, você observa o fenômeno e aí você tenta explicar o que aconteceu, né? O que aconteceu? Hoje a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu foi que a perturbação do campo eletromagnético é tão grande que cria ondas eletromagnéticas que caminharam para esse circuito de metal, induziram corrente nesse circuito de metal a ponto de causar uma diferença de potencial que, né, digamos que passa da tensão de ruptura do ar e criar essa faísca do outro lado. Então, o lado da direita, que não tem fonte de energia, recebeu energia. Como? Por meio de onda eletromagnética, né? Por meio de uma perturbação no campo eletromagnético tão grande, né, que foi capaz de induzir uma corrente e também atingir a tensão de ruptura do ar para ionizar o ar, ele virar condutor e gerar uma faísca, né? Ficou claro isso? Esse é o experimento a partir do qual se observou lá no passado, né, 1800 e alguma coisa, a criação de uma onda eletromagnética, e a partir daí vem uma série de discussões até a gente chegar... na verdade, quando o Hertz fez esse experimento, se eu não me engano, o Maxwell já tinha sintetizado, né, as 4 equações do eletromagnetismo. Mas enfim, aqui é um experimento que demonstra que aquilo que estava na matemática, de fato, corresponde com a realidade. Diga, Romeu. Sim. Não, não é que ela não transporta energia elétrica. Você gasta energia elétrica para perturbar o campo eletromagnético. Essa perturbação caminha nesse campo por meio no formato de uma onda eletromagnética. Quando ele passa por um outro material que pode ser, né, que pode sofrer indução magnética, esse material que sofre indução magnética produz uma corrente, né, as alterações do campo eletromagnético cruzando o espaço-tempo vão produzir indução nesse circuito, e
a produção de indução resulta em uma corrente elétrica percorrendo esse. Quer dizer, basicamente o que você está fazendo? Você está, por meio sem fio, fazendo os elétrons se deslocarem num determinado sentido naquele circuito da direita. Tá? Então, não é que você está transportando energia elétrica. Pode até dar essa impressão. Mas na verdade o que você está fazendo é, eu estou gastando energia elétrica, no caso ali a energia que está contida na bateria, para produzir perturbações no campo eletromagnético que atravessam o espaço-tempo e quando em contato com um material que sofre indução pode gerar corrente elétrica a ponto de causar, né, no caso do experimento ali, ultrapassar uma diferença de potencial equivalente à tensão de ruptura do ar e causar uma faísca. Tá? Mas não é que eu estou transportando energia elétrica, não é bem isso. Tá? Assim, se você pensar em alto nível, você poderia talvez até chamar disso. Né? Em alto nível, que eu digo assim, em um nível muito grande de abstração, poderia até se dizer que é isso. Né? Mas não digamos assim, fisicamente falando, não é isso que acontece. Tá? Não é uma transferência de energia elétrica. São fenômenos eletromagnéticos que transportam energia, né? Mas para transportar de energia sempre tem aquilo. Eu consumo energia em algum lugar e eu gasto essa energia em outro lugar. Né? Ficou claro? Beleza. Bom, tá aí o link, quem quiser acessar lá onde tá essa figura, né, de como foi mais ou menos esquematizado o, o experimento do Hertz. Né? Então, você tem ali o circuito eletrônico que vai, o circuito elétrico que vai produzir a perturbação eletromagnética e aqui digamos, o lugar onde ele vai observar a faísca chegando por meio de uma onda eletromagnética. Vai observar, né, o deslocamento da onda eletromagnética. Né? Você pode ver que no experimento que ele fez, embora aqui pareça, né, se você voltar no slide anterior, dá a impressão que essas bolas de metal elas estão muito distantes uma das outras, mas não, na verdade elas estão bem próximas. Né? Porque senão você vai precisar criar uma diferença de potencial muito grande para percorrer isso, porque lembra, a tensão de ruptura é volt por metro. Então, se eu colocar 1 metro de distância uma da outra, para romper aquela barreira de ar e todo aquele ar virar, se ionizar e conduzir, eu precisaria ter uma diferença de potencial 3,2 vezes 10 a sexta volts, né, que dá 3.600 kV, que é uma tensão alta. Tá? Então, ele colocou bem próximo para não ter que gerar uma tensão muito grande ali, tá certo? Bom, então, em termos de história, o Hertz fez esse experimento, o Maxwell, a gente vai ver depois, né? Eu não vou entrar nos pormenores do que são as equações de Maxwell e tudo mais, mas o Maxwell ele resumiu a teoria do eletromagnetismo, né, em clássico em quatro equações, né? Essas 4 equações do Maxwell elas podem ser usadas para muitas coisas. Na próxima aula, por exemplo, a gente vai ver que com elas a gente poderia, digamos, verificar como está o canal de comunicação sem fio entre 2 pontos no tempo e espaço, mas que a gente acaba fazendo de uma outra forma sem usar as equações dele, porque seria muito custoso fazer um modelo tão real assim. Né? A gente tem modelos empíricos, a gente tem outros tipos de modelo para tratar de canal sem fio. Tá? Tem modelos estatísticos, modelos teóricos e modelos empíricos. Tá certo? Bom, a gente viu como são criadas essas ondas eletromagnéticas, a gente viu o que é campo eletromagnético, a gente viu tudo isso e a gente, né, viu que ondas eletromagnéticas são coisas complexas que acontecem no caso que percorrem o espaço-tempo, né? Se acaso fosse uma carga tão alta de energia e essa energia fosse para outro lado, poderia ser o sentido da radiação? Outro lado, deixa eu voltar aqui então. Que outro lado seria esse? Porque no caso aqui, por exemplo, da figura, né?
Você tem a onda eletromagnética, ela vai ser, naquele caso ali, ela vai ser omnidirecional, né? Eu estou alterando todo o, o, o campo eletromagnético ao redor do experimento, né? Acontece que num espaço não muito distante, onde a quantidade de energia que, digamos, o, a intensidade da perturbação ainda é grande, você tem um sistema que permite indução e acaba observando essa indução, né? Então, assim, se a energia fosse tão alta, se a carga fosse tão alta de energia e essa energia fosse para o outro lado você diz para cá, para esse outro lado, ao invés de vir para cá, na verdade ela vai. Se você tivesse outro aqui do outro lado, você também teria a observação do mesmo fenômeno, tá? Na verdade, a onda que é criada aqui por essa perturbação, ela vai em todas as direções, né? E, inclusive, para essa direção, né? Óbvio que ela percorre linhas retas, né? Mas minha habilidade com o mouse aqui é limitada. Tudo depende. Tudo depende. Que tipo de parede, que tipo de material. Por exemplo, se você depende da faixa do espectro, qual que é a frequência com que essa. Por exemplo, a perturbação que é gerada, ela tem uma frequência, certo? Ela tem uma frequência de perturbação. Por exemplo, se eu crio uma perturbação, né, que é feita, porque lembra que a carga atua como um pêndulo, certo? Então ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. O tempo dessa oscilação de ir e voltar é a frequência com que a onda eletromagnética atravessa o tempo e espaço. Então, a frequência com que eu oscilo a carga resulta na frequência da onda, tá? Então, a radiação, em todos os sentidos, você diz, ou a radiação de eu ter frequências, de eu ter ondas eletromagnéticas, raios gama, etc e tal. É essa radiação que você está falando, raios gama, que são ondas eletromagnéticas com frequência muito alta. Eu imagino que seja isso. Radiação no sentido de radioatividade mesmo, e não de radiação eletromagnética. É isso, Júnior? Bom, se for isso, né, para você gerar uma onda, um raio gama, deixa eu pegar aqui. O comprimento de onda do raio gama vai de 10 a menos 10 metros até 10 a menos 14 metros. O que significa basicamente. Deixa eu pegar aqui. Então, 10 a menos 10, né? São muitos hertz para chegar nessa. Isso daí. Assim, as frequências são superiores a 10 a 19 Hz. Né? 10 a 18 seria 1 hexahertz. Então as frequências são superiores a 10 hexahertz. Não estamos nem próximo de criar um circuito eletrônico que chega nessa frequência. Né? Assim, pelo menos em termos de telecomunicações. Né? Então, assim, no experimento do Hertz provavelmente não chegou nem perto disso, tá? Só para deixar claro. Então, assim, existia perigo à vida dele? Difícil afirmar sim ou não, mas provavelmente, do ponto de vista de radiação, não, tá? Então, a chance disso acontecer nesse cenário, né? Eu sei para onde vocês estão caminhando. Vocês estão querendo me levar para professor.
a radiação do celular causa câncer ou não? Eu sei que essa é a pergunta que estava sendo direcionado isso daí, né? Mas assim, essas frequências a gente não tem comprovação científica nenhuma de que causa algum tipo de problema de saúde. O que acontece, né? Para chegar em 10 a 19 Hz é complicado. A gente está sofrendo aí para passar digamos, da faixa dos gigahertz. Né? Os problemas dos modems Wi-Fi que as operadoras. A gente vai chegar lá. Eu posso deixar para responder essa mais para frente, porque essa vai precisar de alguns conceitos que a gente ainda não viu. Mas a gente vai chegar a responder essa pergunta. Tá? Então, olha só para a gente fechar a aula de hoje, uma forma simples, né, da gente modelar as ondas magnéticas é por meio de ondas de função seno, né? Então, ondas senoidais. Né? E aí, se eu fosse representar matematicamente uma onda nesse sentido, eu teria a onda, né, S de T. Então, a onda, né, o sinal eletromagnético, ele é um sinal em função do tempo, certo? Ele é observado em relação ao tempo. E ele é igual a vezes o seno de 2πf mais θ. Então, para quem não sabe, essa letra grega aqui é θ. Tá? A é a amplitude, F é a frequência com que eu estou transmitindo a onda, e θ é a fase, né, a mudança de fase do sinal. Então, basicamente, toda onda tem 3 parâmetros: amplitude, frequência e fase. Né? A gente vai ver quando for falar de modulação, e vocês já devem ter imaginado, né? Por exemplo, quando você fala em rádio AM, né, eu falo em modulação por amplitude. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar as amplitudes do sinal para que as amplitudes diferentes digam, né, representem coisas diferentes, certo? Valores diferentes. Isso independente de eu estar transmitindo digital ou analógico. Né? Então, amplitudes diferentes vão simbolizar dados diferentes. Eu posso transmitir com amplitude, com modulação em frequência, né? O FM, por exemplo, é a modulação em frequência, e eu posso transmitir com modulação em fase. Né? A gente vai ver cada uma dessas modulações quando a gente estiver na terceira aula, tá certo? Mas, por exemplo, imagina que eu vou transmitir um sinal com amplitude, sei lá, 1 volt. 1 volt de amplitude. E esse sinal com 1 volt de amplitude, 1 volt significa 0. E 10 volts significa 1. Então, se você pensar numa onda senoidal, toda vez que eu tiver 1 volt, eu tenho 0 sendo transmitido. Toda vez que eu tiver 10 volts, eu tenho 1 sendo transmitido. Então, 0 e 1. Né? Se eu for pensar de forma analógica, aí eu tenho mais níveis, né? E portanto, eu tenho mais valores que eu preciso determinar. Né? Se for em frequência, é o equivalente. Eu posso transmitir em frequências diferentes. Cada frequência significa uma coisa. E em fases diferentes. Né? Por exemplo, se eu transmito num determinado intervalo de tempo um seno e depois eu transmito um cosseno, o seno pode ser 1, cosseno pode ser ou, por exemplo, seno e menos seno. Então, seno eu transmito 0, menos seno eu transmito 1. Então eu inverti a fase, né? 180 graus. Então, alguma coisa nesse sentido. Tá? A gente vai tratar disso mais pra frente, a gente vai voltar nesse assunto, vai ver isso mais a fundo para entender como funciona. Né? E o que a gente vê aqui em relação à modulação, etc. e tal, a gente pode estender a mesma ideia para cenários guiados. Né? A modulação não é uma coisa única no mundo sem fio. Ela está também na transmissão de informação, tanto por Ethernet, fibra ótica, enfim, tudo usa modulação de alguma forma. O que a gente vai ver na semana que vem? A semana que vem a gente vai aprender quais são os efeitos que acontecem por essa onda quando ela atravessa o tempo e espaço, como a gente pode modelar isso, tá? Para poder, digamos, prever ou ter uma ideia do que está acontecendo,
e quais são os problemas atrelados a esse tipo de efeitos que acontecem nas ondas. Tá? E a última coisa que eu peço para vocês é para completar, para fazer, né, o Class Discussion lá no Google Classroom, que é basicamente vocês responderem a pergunta que está lá, conforme eu disse no começo da aula aqui. E aí, né, se você está perdido, não sei o que eu aprendi até hoje, eu tenho um resumo bem digamos, sintetizado do que você pode pensar ou refletir sobre e ver se você de fato aprendeu. A gente viu o que são campos, né? O que são campos, analogias de campos, do que se trata quando eu falo campo qualquer coisa. Então, quando eu falo de campo elétrico ou de campo magnético, o que está atrelado à palavra campo, né? A gente viu que os campos eletromagnéticos eles estão atrelados às cargas elétricas e à movimentação ou aceleração das mesmas, né? Que a aceleração delas causa perturbações nesse campo, né? Que ondas eletromagnéticas são distorções, são perturbações que acontecem ao longo dos campos eletromagnéticos e propagam de forma indefinida, né? Elas se propagam sem limites, né? Se você duvida disso que eu estou falando, é só você pensar. Você tem uma estrela que está a bilhões de quilômetros, trilhões de quilômetros, enfim, a uma distância muito grande da Terra, e ainda assim você consegue capturar a luz produzida por ela. A luz que ela produz são ondas eletromagnéticas que atravessam o espaço por anos e chegam até a Terra. Então, de fato, ondas eletromagnéticas se propagam de forma indefinida. Tá? Elas vão, né, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. Né? E o último ponto, nós usamos ondas eletromagnéticas em diferentes contextos. Eu não cheguei a falar muito sobre isso, né? Mas a única aplicação não é comunicação sem fio. A gente tem outras aplicações. Por exemplo, visão noturna, né? São ondas eletromagnéticas. Germicida. Hoje você tem filtro de água com luz ultravioleta. Luz ultravioleta são ondas eletromagnéticas que são produzidas ali dentro e você usa ela para matar germes na água, né? Transmissão de energia, né? De uma certa forma, como a gente conversou. Tratamento de câncer, né? Você tem radioterapia, nada mais é do que ondas eletromagnéticas, né? Já vou chegar lá, Júlio. Detectar notas falsas em banco, né? Notas falsas no banco, enfim, nas lojas e tudo mais. Detectar as notas falsas também é feito por meio de ondas eletromagnéticas, né? Radar. O radar, tanto o radar no sentido, o radar que a polícia usa para verificar a velocidade dos carros, quanto o radar do ponto de vista de monitoramento aéreo, etc. E tal, tudo isso é feito com ondas, até certo ponto é feito com ondas eletromagnéticas, né? E, evidentemente, como já colocou o Júlio, né? Talvez hoje a segunda aplicação, eu não diria que é a primeira, eu acho que ainda a aplicação mais comum de ondas eletromagnéticas ainda é o uso do celular, porque é uma quantidade absurda de dispositivos móveis no mundo hoje, né? A gente já passou da etapa do dispositivo móvel por pessoa na face da Terra, a gente já passou disso. Então a gente tem mais de 7 bilhões de dispositivos móveis. Mas eu diria que talvez na segunda posição, ondas eletromagnéticas são usadas para esquentar comida em duas formas diferentes, né? A primeira a gente já falou, que é justamente o fogão de indução eletromagnética, né? O segundo, ou de indução magnética, né? O segundo é o micro-ondas, né? O micro-ondas é o quê? É um produtor de ondas eletromagnéticas de alta potência que vibram em frequência próxima né, do que vibram em frequência não, que operam numa frequência que digamos
aquece as moléculas de água da comida e, portanto, você consegue aquecer alimento. Arma também tem aplicação militar. Pouco tempo atrás saiu um vídeo da primeira arma laser, ou pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né, acho que é a primeira arma laser criada pelos Estados Unidos para derrubar veículos aéreos não tripulados, né? Então você tem laser. É que para você apontar um laser para um alvo digamos, a ponto de causar algum tipo de dano e derrubar ele, a quantidade de energia necessária para isso é muito grande, né? Não é uma quantidade pequena de energia, mas já existem armas, né, a laser, para o bem ou para o mal existem. Enfim, então existem outras aplicações que não a comunicação sem fio, embora eu acredite, óbvio, aí eu posso ter um envezamento muito grande por trabalhar na área, mas eu acredito que seja uma das maiores aplicações a possibilidade de se comunicar sem fio hoje, né? Então é isso, pessoal. A aula termina por aqui, né? Eu acho que